Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, quero aqui deixar uma pequena mensagem de reflexão, porque eu acredito que é o que, vou falar em geral, nós temos vivido hoje em dia e nós não temos nos atentado a palavras que saem da nossa boca, a coisas que nós cometemos e não paramos para examinar que mesmo em meio às dificuldades, mesmo a tudo que nós passamos, a mão de Cristo Jesus ela está sempre estendida a nos acolher, a nos proteger, mesmo quando somos falhos, pecadores, entende? Cristo, ele sempre está de braços abertos. Mas chega uma hora também que a palavra de Deus sempre fala em determinadas passagens que Cristo se ira, que a ira do Senhor se acende. A ira do Senhor se acendeu em diversas vezes sobre o povo de Israel. E assim é com nós hoje também, irmãos. Cristo está dizendo: eu estou no controle, eu te protejo, eu te livro, eu não te deixo faltar o pão de cada dia. Mas confia na minha palavra, caminha sobre a minha palavra, viva sobre os meus mandamentos, meus estatutos. Não se questione nas situações, nos momentos que vocês estão vivendo. Porque quando nós questionamos, quando nós reclamamos, é como se nós estivéssemos tirando Deus do controle das nossas vidas e querendo ter o controle pela força do nosso braço. Nós sabemos que não é a força do nosso braço. Nós sabemos que não é nossa força que nos sustenta, que nos mantém de pé, mas sim a palavra. E a palavra é Cristo Jesus. Então, se nós não voltamos nossa vida totalmente a Cristo, se nós não depositamos confiança no altar dele, se nós não descansamos nosso coração sob a provisão que ele tem para nossas vidas, irmãos, nós vamos ficar nesse mundo batendo cabeça. Muitas das vezes, irmãos, a gente padece em determinadas situações por falta de conhecimento da palavra de Deus. Hoje nada das coisas que tem acontecido, irmãos, tem sido de surpresa. Porque se nós somos cristãos, que nós lemos a Bíblia, nós fazemos a nossa parte, nós sabemos que tudo isso está escrito na Escritura. Todas essas coisas vão acontecer e não nos pega de surpresa, porque Deus já nos avisou lá desde o passado. Então a palavra de Deus ela vem se cumprindo e ela tem que se cumprir até a volta do Senhor. Mas é necessário que nós estejamos atentos, é necessário que nós examinamos as Escrituras para não sermos despercebidos e para não termos atitudes, falas, a qual desagrada o coração de Deus. Porque, irmãos, Deus, Jesus já fez muito pela gente. E muitas das vezes a gente ainda continua sendo ingrato com eles. Certo? A gente ainda continua sendo ingrato. Então vamos deixar um pouco dessa ingratidão de lado. E dessa falta de segurança de lado. E vamos confiar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o que sai da boca do Senhor nunca volta vazia. Então a gente entende que como ela nunca volta vazia, ela sempre vai voltar com uma ação na sua vida.
Se Cristo um dia liberou uma palavra de prosperidade sobre sua vida, se Cristo liberou uma palavra de transformação, de renovo, de mudança, ela vai voltar com uma ação positiva na sua vida. Mas é necessário confiar, é necessário ter fé. Amém? Nós sabemos que Moisés teve uma missão muito importante dada ao Senhor, de conduzir o povo até a terra prometida, de tirar o povo do Egito. Que Moisés foi responsável, primeiramente, pela libertação do povo de Egito, mediante a vontade do Senhor. Então, nesse texto aqui que nós vamos ler, nós vamos entender o que nós temos vivido hoje muito, irmãos. Nós temos murmurado muito, nós temos reclamado. Mesmo estando dentro da igreja, às vezes as coisas não acontecem, ou às vezes as coisas acontecem da forma que nós não queremos. Nós nos achamos direito de estar frustrado e reclamamos e murmuramos. E quando nós murmuramos, isso é uma das atitudes que nós temos, a qual desagrada totalmente o coração do Senhor. Porque o Senhor não nos deixa passar dificuldade. E nessa passagem que eu vou ler, está escrito em Números, capítulo 11. Vamos ler ela até o versículo 6. Números, capítulo 11, versículo 6. Que está escrito assim: Aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grandes desejos, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Irmãos, nessa pequena passagem a gente vê que o povo de Israel, eles estavam murmurando porque não tinha o alimento a qual eles queriam. E nessa jornada que eles estavam ainda até para ir chegar na terra prometida, eles passaram por determinados lugares no deserto e não tinha o alimento que eles estavam acostumados a comer no Egito. Só que Deus era tão bom com eles, Deus manteve a aliança com eles, mesmo em meio às murmurações, reclamações, a falta de confiança em Deus. E nós vemos nessa passagem um pouco anterior que até nuvem Deus mandou para guardar o povo, para guardar o tabernáculo.
Então a nuvem acompanhava eles durante o dia, e à noite a nuvem ela tinha a feição de fogo. E a nuvem era a presença do Senhor, que estava ali constantemente com eles nessa travessia. Então a mão de Deus esteve com eles a todo tempo, entende? E nós sabemos que se nós formos colocar num contexto assim do físico, uma jornada pelo deserto não é fácil. Muitas das vezes a gente não encontra o que comer ou o que beber. E Deus sabia disso. E Deus fez o quê? Deus proveu o maná sobre aquele povo. Porque da mesma forma como o Senhor tirou eles da escravidão do Egito, e em todo esse percurso Deus sempre esteve com eles, Deus proveu segurança, Deus proveu comida. Só que o povo, eles estavam acostumados a comer coisas que nós desejamos. Naquele momento, não se tratava do que o povo queria. Se tratava do que Deus estava mandando porque achava necessário para manter o povo alimentado. Deus não nos alimenta com o que nós queremos, irmãos. Deus nos alimenta com o que nós precisamos. Não é a nossa vontade que conta, é a vontade de Deus. E muitas das vezes, hoje trazendo para o nosso contexto atual, a gente pede, a gente quer coisas que a nossa carne, o nosso eu, se sente prazeroso, mas Deus está falando para nós, não é isso que eu quero prover para a sua vida. Isso aqui nós estamos levando para um contexto sobre comida. Mas a gente pode levar para o contexto também do que a gente tem que andar na direção de Deus e se agradar com aquilo que Ele está provendo para nossas vidas, irmãos. Se Deus está provendo para nossa vida coisas que o nosso físico não é o que está desejando, vamos dar glória a Deus. Porque Deus só provê aquilo que nós precisamos. Aquilo que Deus sabe que é preciso para nossas vidas, irmãos. Entende? Não podemos reclamar se nós não estamos tendo aquilo que nós queremos. Mas temos que glorificar o nome de Deus por ter aquilo que Deus quer. Que o desejo do coração dele está fazendo, o que ele está provendo, irmãos. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, irmãos. Deus tem uma vida e uma vida em abundância para todos nós, irmãos. Mas temos que entender, irmãos. Entender e ser grato ao que Deus está provendo segundo o coração dele. Segundo o coração dele. E deixarmos, irmãos, as murmurações de lado, as reclamações, deixarmos a falta de confiança que tem sido gerado mediante as dificuldades. Deus sempre esteve no nosso barco. Deus sempre esteve, Deus sempre vai estar no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio das nossas aflições, irmãos. Então não precisamos, irmãos, murmurar, reclamar, igual esse povo fez. Esse povo, irmão, que era o povo de Israel, o povo que Deus tirou da mão de Faraó, que resgatou eles, tirou eles da escravidão. E o povo ainda estava com o coração lá no Egito, pelas coisas que comiam. Preferiam estar lá sendo escravo para estar comendo bem, irmãos. Assim a gente traz para o nosso contexto de hoje, irmãos.
Hoje nós estamos buscando ter uma vida próspera, totalmente ao contrário que a palavra de Deus diz, nos mantendo na escravidão. Porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Se nós não buscamos ele, se nós não buscamos ganhar da forma correta, da forma lícita, não ilícita, como muitos têm feito. Porque quando você quer ganhar o seu dinheiro, buscar o seu dinheiro da forma ilícita, você está vivendo o quê? Uma prisão. Você está vivendo uma escravidão financeira. E isso desagrada o coração de Deus e isso está te colocando na mão de Satanás. E te levando até mesmo a perder a sua salvação. Então, às vezes, o muito, irmãos, que nós buscamos é através desse muito que vai nos fazer perder a nossa salvação, que vai nos distanciar da presença de Deus. Deus não se afasta de nós. As nossas atitudes, o que nós fazemos que nos afasta da presença de Deus. Então esse povo, naquele momento, preferiu estar vivendo uma vida de escravidão no Egito, só pelo que eles comeram, pelo que eles comiam. Mas eles não estavam se atentando pelo que Deus tinha movido naquele tempo em prol daquele povo, de resgatar aquele povo da escravidão, tirar eles da terra do Egito. E em meio a todo o percurso, Deus proveu proteção, Deus proveu alimento. Irmãos, talvez o alimento, o maná naquela época, aos olhos deles não era bom, mas aos olhos do Senhor foi necessário e alimentou eles, e sustentou eles, e manteve eles vivos. Os nossos olhos, irmãos, pode até olhar coisas e desejar coisas boas, mas talvez aquilo que os nossos olhos estão olhando para Deus é impuro. Não vai nos edificar, não vai nos trazer crescimento, não vai nos trazer transformação, não vai nos manter na presença de Deus.